Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Om Shwara Namastê. Ah, já chegou rapidinho, né? Um outro sábado, um outro final de semana, né? O tempo voa. Deixa eu fechar essa janela. Ok. Então, nós vimos, né? Nós estamos no capítulo 13. Nós vimos toda aquela exposição do Krishnanaji a respeito da natureza do espírito e da matéria, né? Que era denominado como Kshetran e Kshetranya. E, e depois dele elaborar muito detalhadamente a diferença entre ambos, ele entrou num outro tópico que era falar sobre cadê? Falar sobre aquilo que ele chama aquilo que ele chama aqui de yana, né? Aí nós vimos depois que esse yana aqui, ele se refere a determinadas qualificações que foram apresentadas como virtudes, né? Então, como sempre aparece, né, nos nossos textos, uma vez nós tenhamos compreendido o estágio final deste processo de autoinvestigação, que é a discriminação entre o espírito, a consciência e a matéria barra energia, né? Então, aí essas escrituras dizem, e para isso nós precisamos de possuir uma mente preparada, né? Um complexo corpo-mente purificado, refinado, qualificado, né? Então, ele apresentou isso como debaixo do título de virtudes necessárias para que a nossa investigação seja bem-sucedida, né? Então, nós vimos isso. O que mais que nós vimos? Então, a primeira dessas virtudes, né, é, é a modéstia e a humildade, nós vimos, né, porque em oposição ao que é vaidade, a arrogância, né? Então, a arrogância ou a vaidade ou o orgulho, né, ele se manifesta como um subproduto de uma autoglorificação, né? Então, a autoglorificação é apresentada aqui como o oposto da humildade ou modéstia. A autoglorificação é aquela pessoa que se sente o máximo, né? Ela se sente, eu sou o cara, eu sou a cara, como eu digo, né? E ela se manifesta com o quê? Com uma pretensão, uma presunção. Qual é a presunção? É vocês precisam me glorificar também, né? Então é um ciclo vicioso, né? O indivíduo ele obtém a autoglorificação, a glorificação dos pais, a glorificação de alguns membros da família, ele vai desenvolvendo um ego com uma autoimagem muito inflada, né? Aí ele começa a se autoglorificar também. E aí ele vive numa realidade que é absolutamente falsa, porque quando ele entra em contato com o mundo lá fora, depois de uma determinada ideia, ele vai ficar realmente perturbadíssimo, porque ninguém vai ficar enchendo a bola dele, ninguém vai ficar glorificando ele. Quem glorificava era o nosso meio ambiente, positivo ao desenvolvimento da glorificação, da inflação do ego, né? E agora, lá fora, o indivíduo ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar muita dificuldade, muita dor, muito conflito e muita raiva. Por quê? Porque ele tem uma pretensão, uma presunção de, olha eu aqui, por que que vocês não estão me glorificando, né?
Então, este estudo nós vimos, né, o orgulho, a vaidade, né, a arrogância, que como subproduto, o que que ocorre? Ela produz uma expectativa de glorificação ou de, ou de apreciação, de validação dos outros, tá? Então, nós temos dois princípios aqui. Uma é a autoglorificação, que é sinônimo de orgulho, vaidade, né? Autoestima muito elevada, fora da realidade, etc. E isso vai produzir um efeito que é uma presunção, né? Que significa expectativa de que os outros continuem me glorificando, né? Eu tenho uma pretensão. Qual é a pretensão? É que vocês realmente, né, me respeitem, né? O Swami Dayananda costumava escrever ou falar sobre isso de modo muito bacana. A necessidade do respeito e validação dos outros é uma doença muito difícil. A gente não tem nenhum controle a respeito do modo qual as pessoas nos veem, se elas nos apreciam ou se nos depreciam, né? Então é melhor a gente não desenvolver nenhuma expectativa ou pretensão ou presunção de ser bajulado, né? De ser elevado, de ser glorificado, né? De se sentir mais e mais superior. Eu sou um grande Mahatma, eu sou um grande Vedantino, e etc., né? Eu sou um sábio. Tudo isso é parte do orgulho, da vaidade, da arrogância e do ego humano, né? Então, o oposto de tudo isso é a humildade. E o Swami elaborou na última aula o quanto grande é esse obstáculo, né? Esta pretensão, essa expectativa de que os outros devam realmente me ver com muito respeito e me glorificar, se possível, né? Então, então nós temos esse ciclo Swami, às vezes apresenta alta admiração como a semente que produz a expectativa ou pretensão ou presunção, né? Então, é um modo de colocar isso, mas é mais um ciclo retroalimentado. A minha autoadmiração, ela veio da admiração de outros, quase sempre na infância, os pais tentando proteger seus filhos. Eu citei o caso do meu filho lá, né? E aí depois a criança entra num choque de realidade porque ninguém vai ficar enchendo a bola delas lá, né? Então, aquela expectativa, aquela pretensão, aquela presunção não vai ser preenchida, né? Aí a pessoa vai começar a viver conflitos grandes na vida, né? Então, esta alta admiração que foi obtida pela admiração dos pais e aqui e ali, que depois se torna uma pretensão ou uma presunção, cria uma armadilha muito grande, um dos maiores obstáculos. A gente vai perdendo a nossa discriminação, a gente vai ficando vivendo numa realidade falsa, né? Pensando que nós somos o centro do universo, nós somos realmente kings, reis e rainhas, né? Do nosso mundinho interior. E aí você encontra outros adolescentes ou outros adultos que vivem do ponto de vista que, não, eu sou o centro, né, deste meio ambiente aqui. Então, isso naturalmente é fácil que nós compreendermos, né? Compreendemos o quanto perturbador isso é para o nosso Viveka Shakti, né? A nossa capacidade de discriminação. A mente está totalmente perturbada, né? O intelecto está comprometido, né? Então, a falta desta admiração ou a privação dessa admiração da parte dos outros para comigo produz muita perturbação. É como se fosse uma droga, nós nos tornamos viciados, né? É incrível, né? As criancinhas, elas ficam viciadas pela atenção. O meu cachorro não estava acostumado com atenção, e eu comecei a dar muita atenção para ele, fazer carinho nele, conversar com ele, etc, etc.
E agora, recentemente, eu descobri que ele está com pulga e eu não tive tempo ainda de comprar um remédio para pulga, né? Então, eu parei de ter contato mais próximo, físico com ele. O bichinho está sofrendo que você não pode imaginar, Mariné. Ele ficou viciado naquele tipo de admiração e de carinho e de atenção, e que agora eu dou a comida e saio correndo, entendeu? Ele sofre, mas ele fica barrabendo, latindo para mim. Quando ele me vê, ele vem querendo, né? Então se torna uma vassa, né? Uma vassana muito viciante, né? Vai causar uma dependência, um vício muito grande de querer ser bajulado, etc, etc. A maioria das pessoas, elas sofrem de um problema um pouco diferente desse. Isso aqui é o fato da pessoa ser muito vaidosa, ter uma autoestima muito elevada, um orgulho muito grande, né? E se achar o máximo isso e aquilo, mas existem muitos seres humanos que se sentem realmente muito pequenos. Elas têm até dificuldade de sair de casa porque elas são tímidas, elas têm um senso de inferioridade, de inadequação, de pequenez, etc. Esse é o outro lado da moeda que não está sendo visto aqui. Ambos os extremos são problemáticos, né? Ambos os extremos são problemáticos. Então, a gente tem que transcender todos os pares opostos, né? E esses pares opostos, né? Um ego inflado pela alta admiração e pela pretensão de que os outros devem jogar o tapete vermelho sempre que você chega num lugar, isso vai causar muita perturbação e dor. E as pessoas que se sentem realmente muito pequenas, muito tímidas, muito inferiores, né? Muito inadequadas, elas também elas têm os intelectos delas muito perturbados, né? Aqui não é apresentado isso porque o pessoal que chega no Vedanta, em geral, ele não tem essa autoestima lá no chão, não, porque são pessoas mais tamásicas, tá? As pessoas com a autoestima lá no chão, elas não chegam muito no Vedanta, mas as pessoas com a autoestima lá em cima são pessoas mais rajásicas, entendeu? E essas pessoas mais rajásicas, têm egos muito vaidosos, elas ainda assim têm a energia necessária para converter algumas daqueles rajogunas em sattvaguna e começar a compreender os ensinamentos do Vedanta, né? Então aqui estão citando mais este lado da vaidade, do orgulho, né, que produz uma pretensão, uma expectativa, né, uma presunção. Eu sou o foco do meu mundo, eu sou o centro das atenções. Naturalmente é fácil compreender que a discriminação do indivíduo já foi para o beleléu, né? O indivíduo está vivendo numa realidade, né, totalmente subjetiva, irreal, né? E o indivíduo ele perdeu contato com um fato muito pequeno, é que neste mundo tudo é sujeito ao melhoramento, né? Se alguém me admira por causa de algum sucesso, alguma realização minha no mundo, ou até mesmo a nível mais psicológico, espiritual, se o professor diz, você é uma pessoa com ótima mente, você é uma pessoa com boa discriminação, isso e aquilo, né? Existe sempre o perigo do indivíduo ele pegar aquilo, né? E começar a possuir aquilo e se sentir realmente uma pessoa, né, digna de toda admiração, isso e aquilo, inflar o ego do indivíduo, né? Então, ultimamente eu sou mais cuidadoso a respeito disso. Então, o indivíduo jamais deveria levar o crédito para o nível pessoal, qualquer que seja o melhoramento. E um dos modos da gente compreender isso é que não existe fim para melhoramento. Melhoramento é sempre possível, tudo nesse mundo é sujeito ao melhoramento. E existem sempre pessoas mais melhoradas do que você, qualquer que seja o campo seu de conhecimento e de realização, né? Existe uma infinidade de fatores, o seu karma pessoal, o seu karma circunstancial, o karma coletivo ou universal, tudo isso está operando no campo produzindo nossos sucessos e fracassos, né? Então, um indivíduo que compreende o sistema Ishvara jamais desenvolve
esta vaidade, esse sentimento de arrogância, de expectativa, né, de presunção, de que eu sou o cara e que todos devem me reconhecer e validar. Então, a pessoa que tem o ego muito inflado, ele vive nessa euforia, nessa excitação, que é um grande problema, né? A gente nunca pode assumir o crédito daquilo que ocorre em nossas vidas se a gente compreendeu realmente o sistema Ishvara, como eu costumo colocar, tá? O sistema Ishvara é um modo muito simples e interessante e válido para aqueles que compreenderam o que eu quero dizer por sistema Ishvara. Aqueles que não compreenderam, por favor, perguntem durante a aula de hoje. O segundo fato que é esquecido quando o indivíduo desenvolve este ego presunçoso, né? É mesmo que eu tenha compreendido, contribuído para alguns dos meus sucessos, qualquer que seja o campo, né? Tudo isso é devido à dádiva do Senhor. A dádiva do Senhor aqui pode ser compreendido como os punhas, né? Os punhas inerentes à minha alma individual após diversos nascimentos, né? Então, todos nós nascemos a partir do nosso corpo de vasanas, né? O corpo causal, a mente subconsciente. Essa mente subconsciente, ela possui méritos e deméritos, ela possui dádivas ou talentos e potenciais embutidos nela, inclusive o potencial para espiritual desenvolvimento e despertar espiritual, né? Então a gente precisa compreender que tudo isso já veio embutido, né, neste nascimento. Eu não posso. O que que é o ego, o sentimento, eu sou o fazedor? É aquilo que é totalmente identificado com o corpo, mente, nesta encarnação, e o indivíduo nasce com determinados talentos e potenciais, eles não compreendendo que isso é parte do processo da alma individual, através de diversos nascimentos, ele vai, tudo isso aqui é mérito meu, entendeu? Eu nasci brilhante porque eu sou brilhante, eu nasci cheio de talentos, por isso e isso. A pessoa perde a perspectiva, a dimensão do que é uma alma individual realmente, atravessando diversos nascimentos, né? Então, a dádiva do Senhor que é um fato, significa o sistema Ishvara, que produz nascimentos de acordo com os nossos méritos e deméritos. E se nós temos méritos hoje, foi parte da contribuição de quê? De quem? Do cara que chegou antes de mim, daquele indivíduo que viveu antes de mim. É a mesma alma individual, segundo as nossas escrituras, né? É o mesmo princípio, passando por vestimentos distintos, diversos, novos, que aparecem e desaparecem, né? Então, no 10º capítulo do Gita, chamado Vibhuti Yoga, a yoga da manifestação de Ishvara, manifestação de vida, a gente sabe, a gente compreendeu que toda glória vai para Ishvara, né? Simplesmente Ishvara possui toda a glória, toda a graça, né? Essa dádiva de Ishvara, o milagre da vida, né? Esse sistema incrivelmente complexo e inteligente, desenhado à perfeição segundo determinadas leis, sendo a lei da causalidade, do karma, a mais fundamental, né? Então, a minha contribuição como este corpo-mente, este ego, né? Este instrumento de experiência barra conhecimento, a minha contribuição agora é muito pequena, né, no total, que produziu esses potenciais, essas tendências, essas predisposições, esses talentos, essas qualidades, né, nos dias de hoje. Então, o indivíduo tem que manter tudo isso em perspectiva para ele não perder a discriminação e começar a desenvolver um ego alterado, tá? Um ego alterado, ele sofre porque mais dia menos dia, ele tem um choque de realidade. Ele sofre um choque de realidade. E o senhor me fala uma coisa muito bonita aqui. Uma pessoa que sofre desse problema, o problema de autoglorificação e pretensão, e de presunção e de expectativa de que os outros estejam sempre, né,
me inflando, me admirando, né? Me validando. Isto é um problema enorme, porque eu esqueci do sistema completo, né? Que tudo isso é parte da dádiva do Senhor, do sistema. A presunção é um obstáculo à devoção. Então, este indivíduo, ele tem muita vaidade, tem muito ego. O ego nada mais é do que um sentimento que eu sou o fazedor e o desfrutador dos resultados de minhas ações, eu sou o único fator operando realmente, né? Então, a presunção é um obstáculo à devoção. A presunção, né, e a devoção não podem coexistir. Essa é a parte mais importante da gente compreender, tá? A presunção e a devoção não conseguem coexistir, né? Um ego, né, presunçoso, cheio de pretensão, cheio de exigências e etc, etc. Ele é um ego, né, nessas condições, porque ele não conseguiu nem minimamente compreender que tudo vem de Ishvara, tá? Então, se você começa a atribuir a Ishvara o que pertence a Ishvara e atribuir a esse complexo corpo nesse sentido que o que pertence a esse corpo, eu vou ver que as minhas ações, né, os meus esforços aqui, enquanto que este instrumento, corpo, mente, sentidos, neste nascimento, elas contribuem, elas têm um impacto, entendeu? Mas é muito pequeno quando comparado com a totalidade de todos os fatores. Então, o indivíduo que compreende isso, naturalmente, o ego ele vai assumindo a sua devida proporção, como eu costumo dizer. O ego vai assumindo, eu sou um entre uma infinidade de fatores, tantos deles eu não compreendo, e as minhas ações, os meus esforços, eles contam, sim, mas agora eu compreendi que a totalidade de todos esses fatores, essa inteligência suprema, né, que corrobora para os meus sucessos e fracassos, né, ela se chama Daivan ou Ishwara, o Lorde, né? Esse sistema, essa inteligência suprema. Então, compreendendo isso, naturalmente, o que que ocorre com o ego inflado, né? O ego cheio de presunção, né? Ele simplesmente ele vai desinflando, ele vai murchando à medida que o indivíduo vai compreendendo Ishvara, tá? Então, a compreensão dessa, né, desse triângulo, né, Ishvara, Jiva e Jagata e suas leis e princípios é importantíssimo para o ego, né, não sofrer desta problemática chamada vaidade, orgulho, presunção, a sensação de que eu sou o centro, eu sou o cara, etc, etc. Uma pessoa presunçosa esquece o Senhor. Esquece a contribuição do Senhor, que é a única contribuição real, né, no sistema Ishvara. Alguma dúvida a respeito disso? Professor, não uma dúvida a respeito disso, mas assim, veja se essa mudança de chip, vamos aqui, que eu pensei esses dias, faz sentido, se traz mais clareza ainda. Eu antes olhava para as coisas, nossa, isso é punha, isso é papa, isso é punha, isso aqui é papa. E aí, outro dia eu estava olhando uma situação, não minha, mas de uma outra pessoa, e fiz um julgamento, né, nesse sentido. Nossa, isso é punha, né? E aí depois eu falei, cara, não faz nem sentido eu falar se é punha ou se é papa, né, para uma situação, nem minha nem do outro. Tudo é para o crescimento espiritual. Não tem essa, para mim mais, né? Fiz essa mudança. Não tem mais nem por que eu avaliar como punho ou como papa. Tudo vem na vida apenas para o crescimento espiritual, independente do formato que está. E isso, professor, quando eu olhei para isso dessa maneira, parece que
dissipou ainda mais esse senso de comparação com o outro ou comigo mesma, assim, de saber que tudo é para, com esse objetivo, não tem punha ou papa. Não sei se isso traz uma clareza maior ou se eu queria sua Não, é opinião. cada um de nós temos os nossos insights, né? As nossas sacadas assim, e são, em geral, são muito pessoais essas sacadas, entendeu? Esse ângulo de compreensão sua é muito válido para você, tá? Agora, de modo geral, punha são resultados favoráveis, papas são resultados desfavoráveis, né? E é sempre melhor viver uma vida, né, sob a observação do Dharma, segundo as escrituras do Karma Yoga, Dharma Yoga. E por quê? Porque ela vai produzir mais punha. Punha são circunstâncias favoráveis, tá? Circunstâncias favoráveis, elas são mais propícias ao desenvolvimento espiritual, porque se a gente está passando por muito papas, 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 a nossa discriminação diz que ela é comprometida. Embora as dores extremas, às vezes, forcem o indivíduo a mudar o curso, né? A direção da vida delas, mas ainda assim, naquele momento de muita adversidade, a única coisa que a gente quer fazer é resolver aqueles problemas enormes, aquelas crises enormes, né? Então, em geral, Betânia, Punya is better than Papa, mas o objetivo final é viver uma vida num ambiente mental e emocional mais estável, e o Punha favorece isso, não simplesmente por uma questão de Punha é um fim por si, mas é simplesmente um meio, né? É um meio ambiente, né? Uma condição mental mais favorável para que eu possa assimilar os ensinamentos dos Upanishads, tá? Então, você olhando para o outro, e dizendo isso é punha, isso é papa, isso é punha, isso é papa, é irrelevante, tá? Mas o que é mais relevante é você simplesmente compreender na sua vida os momentos de punha e os momentos de papa, e compreender que o punha mais elevado é a pureza, refinamento, preparação espiritual, elevação espiritual. Este é o punha mais elevado, porque é um punha que ele não se dissipa, como nós vimos diversas vezes em diversos dos nossos textos. Tá? Os ganhos circunstanciais, eles se modificam, mas os ganhos de preparação, melhoramento, desenvolvimento, né, refinamento mental, crescimento espiritual, ele não se dissipa, né? Os ganhos circunstanciais se dissipam, né? Punha circunstancial, ele se dissipa, depois dando lugar para o Papa. Mas o ganho espiritual, ele não se dissipa, ele permanece com a gente. Então, o nosso objetivo é menos foco no punha circunstancial e mais foco, né, e no desenvolvimento do punha espiritual como um bom karma yoga. Nós queremos o quê? O punha espiritual, né, que é simplesmente os efeitos, né, os frutos de um niskama bhakta muito elevado, né, que está visando somente a purificação, o refinamento, o crescimento espiritual, e não simplesmente circunstâncias favoráveis. Ok, Betânia? Alguma coisa a mais? Ok, Muito obrigada, professor. nada, prazer. Então, no Gita, qualquer existência que seja gloriosa, próspera ou poderosa, que nasceu de uma manifestação do meu esplendor. Então, aqui no capítulo 10, verso 41, Krishna diz que qualquer existência, qualquer pessoa, qualquer experiência humana que seja uma experiência da glória, né, da prosperidade ou do poder, você precisa compreender que tudo isso é inerentemente parte da minha jurisdição, pertence em tudo isso a mim, né, é a minha glória, o meu esplendor. Então, a presunção faz de modo que o indivíduo esqueça do Criador, esqueça de Ishvara e pensa que eu sou aquele que realmente faz e acontece, né? Então, nós vimos aqui os dois problemas iniciais, né? O primeiro é a autoglorificação, e a autoglorificação, ela dá
ela desenvolve, ela se desenvolve, né? Num, ela frutifica, digamos assim, como uma presunção, uma expectativa, né? Uma pretensão de que olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, que nem o meu cachorro, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, né? Então, esta pretensão é o segundo fato, que é mais ou menos uma frutificação do primeiro, que é um ego inflado que se autoglorifica interiormente, internamente todo o tempo, né? O terceiro fator é um fator importante que na análise do Swami Paramarthananda, né? É que eu nunca posso me considerar o melhor entre os melhores. Existem sempre pessoas com talentos superiores, com inteligências superiores, com vasanas espirituais superiores, né? Com clarezas superiores à minha, né? É uma palavra muito bonita. O mundo é Sadhisayatvam. Sadhisayatvam significa que tudo pode ser melhorado neste mundo. Então, se eu me tornei um vencedor, né, de um recorde no campo, qualquer campo, seja da ciência ou do esporte, o senhor me diz aqui, né? A gente deve saber que aquele recorde vai ser quebrado mais cedo ou mais tarde, né? Porque tudo pode ser melhorado. De novo, a presunção, a expectativa, a ideia de autoglorificação rouba de nós o discernimento, o contato com a realidade objetiva, e o indivíduo se desenvolve uma ilusão, né? Uma ilusão grande, né? E uma fantasia de que não existe nada superior a mim, né? Se eu sofro desta ilusão, né? Eu vou ficar preso na autoglorificação, vivendo numa realidade absolutamente subjetiva, totalmente desconectada da realidade lá fora, né? E eu vou ficar sofrendo de um fenômeno chamado, referido muitas vezes como dissonância cognitiva, né? A minha realidade é que eu sou o centro, mas quando eu interajo com o mundo, eu vejo que ninguém liga para mim, eu não sou o centro, né? Então existe uma discrepância, né? Um gap, um abismo entre essa minha realidade subjetiva e a realidade objetiva lá fora. Isso é muito frequentemente referida como dissonância cognitiva, que causa muito sofrimento, muita confusão, né? Em geral, como eu posso saber se eu estou desenvolvendo esse tipo de ego, né? Você deve observar isso na medida que você se compara muito com os outros e que você sente inveja de pessoas que, que têm talentos maiores, que têm inteligências maiores, né? Você não vai conseguir admirar, publicamente outras pessoas que sejam mais bem dotadas em qualquer desses princípios, né, dessas qualidades, desses talentos, né, você jamais consegue admirar e reconhecer, né, o talento de outros como bem superiores aos meus, né? Então, a minha presunção não permite que eu reconheça este fato, principalmente publicamente, né? As pessoas são muito competitivas quando elas vivem sob o efeito desta autoglorificação que se manifesta como presunção. Uma pessoa presunçosa não pode admirar outra pessoa porque ela precisa se manter lá no topo do pódio. Ela não consegue aceitar que ela perdeu aquela posição superior. Ela simplesmente não quer realizar, observar a realidade dos fatos. Então ela vive uma realidade subjetiva, como se ela vivesse numa realidade paralela. Ela tem uma dificuldade enorme em permitir que outras pessoas sejam centro da admiração de outras pessoas num grupo social, digamos assim, né? Você vê uma pessoa que é o centro. Por quê? Porque é mais talentosa, é mais brilhante, é mais inteligente, né? É mais capaz, né, de expressar conceitos profundos em palavras. Então,
a pessoa ela sofre na presença de uma situação deste tipo, né? Ela evita essas situações, evita essas pessoas, né? Evita entrar em contato com os assuntos quais essas pessoas são muito brilhantes. Ela desenvolve inveja, ciúme, raiva, etc. Tudo isso são consequências naturais da presunção, do orgulho e da presunção. Quando essa presunção se manifesta externamente, a pessoa pode até mesmo pensar em eliminar ou assassinar a outra pessoa, né? As coisas chegam a esse extremo no planeta dos bárbaros, como vocês bem sabem, né? Se a minha glória é ameaçada pelo talento dos outros, a minha glória existe na minha mente, subjetivamente, né? Eu vivo numa realidade absolutamente paralela, subjetiva, mas ainda assim, toda vez que eu entro em contato com a realidade objetiva, eu me sinto ameaçado por pessoas bem mais talentosas, mais brilhantes do que eu, né? Então, a única solução para esse tipo de ignorância operando, né, é que eu preciso remover, eliminar essas pessoas. Se eu tiver que descobrir que se tem presunção ou não, presunção sendo um subproduto, né, derivado da minha autoglorificação, da minha autoimagem, né, que é um fenômeno subjetivo, né? Se eu quero saber o quanto presunçoso ou pretensioso ou cheio de expectativa que os outros me coloquem no centro, né, de admiração, etc., é muito fácil. Eu tenho que fazer uma pergunta a mim mesmo. Eu consigo admirar confortavelmente o valor, a glória de outras pessoas, superioridade de outras pessoas, né? Será que eu consigo estar confortável diante disso sem entrar naquele processo de competitividade, né? Julgamento, competitividade e que é parte da doença do samsara, naturalmente. Quanto mais presunçoso eu sou, mais difícil é admirar os talentos e as glórias dos outros, né? Principalmente se você estiver lidando, se isso for em referência a outras pessoas que, que vivem na mesma área de profissional, a área de operação sua, tá? Então, por exemplo, eu tive um amigo que era médico, né? Um aluno que era médico, e eu brincava com ele porque ele já sabia disso, ele tinha até me dito que o problema maior dos médicos é o superego que eles têm, né? Então, de vez em quando a gente falava sobre isso, né? Então, um médico ele tem dificuldade de aceitar, admirar, né, a superioridade dos seus colegas de mesma área médica, né? É difícil reconhecer por causa da competitividade, mas tem pessoas que até mesmo não conseguem admirar realmente a glorificação e o brilho de pessoas com grandes talentos em outras áreas. Elas falam assim, por quê? Como é que eu não sei tudo isso? Eu gostaria de saber também de tudo isso. Eu também gostaria de saber de tudo aquilo. Eu também gostaria de ser brilhante. Eu quero saber de tudo. Aí o indivíduo começa o quê? Ele se torna um acadêmico, né, que vai simplesmente estudando, 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 porque dentro, lá embaixo, no fundo, existe esse sentimento de competitividade, tá? Que faz do indivíduo subconscientemente, ele começa a se esforçar a desenvolver conhecimento em muitas áreas, né? Você vê, nos dias de hoje, eu fico acompanhando o que está acontecendo no mundo, principalmente no desenvolvimento desta inteligência artificial, né? Superinteligência artificial ou superinteligência digital, como uns colocam, né? E eu vejo as pessoas, eu vejo diversos interviews, né, entrevistas com as pessoas que desenvolveram e que perderam o controle de toda essa tecnologia. Ninguém sabe como isso desenvolve, ninguém sabe o que que vai dar, mas quase todo mundo pensa que isso vai ser o problema maior que nós estaremos enfrentando ainda antes de 2030, né? Então, eu vejo o quanto brilhante eles são, quantos conceitos, né, que vão pá,
brilhando na minha mente também, que assim, pá, eu nunca pensei nesses termos, eu nunca estudei isso, eu nunca soube disso, entendeu? Pá. Então eu fico assim, com uma admiração por aquela galera ali, que quase todos são garotos de 30 anos ou menos, entendeu? Que já viveram neste mundo e que têm uma compreensão de coisas que eu nunca tinha pensado a respeito, entendeu? Então a admiração por isso, sem inveja, sem desejo de, não, eu também tenho que saber de tudo isso, entendeu? É um sintoma de que o indivíduo não está desenvolvendo, não está sofrendo desta vaidade presunçosa do ego quer ser o máximo em todas as áreas de conhecimento, tá? Então, tem pessoas que não aceitam o brilho nem mesmo de outras áreas de conhecimento, a superioridade ou a glória dos indivíduos, né? Swami aqui apresenta um exemplo que eu não me relaciono muito bem, num templo de Shiva, lá no sul da Índia, onde ele mora. Ele costumava participar dos rituais. Dizem que ele era muito presunçoso e pensava que ele fosse o Nagashvaram, o sábio do templo. Então, para provocar esse cara, algum perguntou a ele: Olá, Shivarama, como está Kariko Enenaki? Que eu perdi isso porque eu não conheço esse contexto. Então, aqui Swami diz: ele era um dos Nagasvara, Jivan. Como ele está? Sabe qual a resposta dele? Ah, ele também cometeu um erro. Então tá. Então, a moral da história aqui é que essa vaidade, esse orgulho, esta presunção faz de modo que as pessoas possam se tornar até mesmo ridículas, né? E motivos de chacalha, como é que se diz, Marcelo? Deboche, Chacota. chacota. Então, motivo de chacota, o pessoal ali foi tirar onda dele, né? Foi mexer com ele, né? Porque o cara, ele se tornou ridículo, né? Perdeu a discriminação ao ponto de se tornar ridículo, né? Uma vez que a presunção chega, a devoção está bloqueada e fechada. Por quê? Porque eu penso que tudo depende de mim e como eu não consigo viver isso objetivamente, eu desenvolvo essa experiência a nível subjetivo. Não tem nada pior do que uma pessoa que vive uma realidade meramente subjetiva. Todos nós temos as nossas subjetividades. Eu costumava dizer, ainda costumo dizer, sempre que necessário, não existe 100% objetividade, mas ainda assim, né, a gente tem que manter um certo grau de objetificação, né, para que a gente não viva numa realidade paralela, uma realidade subjetiva, sem nenhum contato com a realidade objetiva, porque aí a gente vai ficar viajando na maionese, sofrendo muito, tá? Muito devido à total ilusão, total destruição do meu Viveka Shakti. Portanto, mais uma vez, a porta, a vaidade, o orgulho, a presunção vai fechar a porta da devoção. E sem a devoção, essa parte também é muito bonita. Deixa eu marcar aqui. Sem a devoção, Yana, não é possível, tá? Isso é muito importante também. Absolutamente importante. E, portanto, as escrituras dizem que o primeiro valor que você precisa ter, desenvolver, é o quê? A humildade, né? Modéstia genuína, né? Portanto, cultive a humildade genuína. Então, como é que a gente vai cultivar isso, né? A maioria das pessoas, elas cultivam uma pose de humildade que é relativamente fácil de ser obtida, né? Porque você vai ficar muito vigilante daquilo que você fala, o modo que você se comporta, né? As suas expressões físicas, né? O modo que você caminha, né? Etc, etc. Então, essa humildade, o cultivo dessa humildade a nível externo, ela não resolve o problema. A pessoa vai continuar vivendo numa realidade paralela e sofrendo problemática da falta de viveka shakti, né? Mesmo que ela tente esconder esta autoglorificação e a pretensão aos outros, ainda assim ela permanece vítima de tudo isso. Cultivar a humildade somente é possível. No Vedanta, tudo.
Somente é possível, o melhoramento da condição humana só é possível através do conhecimento, ou em outras palavras, a compreensão, como expostas nos ensinamentos dos Vedas, Vedanta. Então, você precisa compreender o sistema Ishvara, você precisa compreender este relacionamento Jiva, Ishvara, Jagata, para que você possa realmente manter o seu ego em sua devida proporção. Você não quer matar o ego, você não quer destruir o ego. Você simplesmente quer que ele compreenda o seu papel, a sua posição, a sua proporção. As ações do ego são importantíssimas, né? O ego é um centro de operação que nos permite conectar os estímulos do campo e produzir as respostas aos estímulos, entendeu? Então, você está fazendo isso sabendo que o seu esforço é importante, mas ele não é realmente o único fator. Ele é importantíssimo, mas não é determinante. Existem diversas outras, de modo que você vai neutralizar o problema de quê? Do orgulho e da vergonha. O outro extremo de tudo isso é que você vai desenvolvendo orgulho quando você tem sucesso, mas quando você tem fracasso, você sente o quê? Você tem vergonha, shame, vergonha. Você está se sentindo pequenininho porque você fracassou. Você vai resolver ambos os extremos compreendendo o sistema Ishvara, compreendendo que a vida nada mais é do que respostas aos estímulos da mesma que produzem sucessos e fracassos, né? Alegrias e tristezas. Você compreendendo esse sistema, você se torna imunizado a esses dois extremos, o orgulho e a presunção e a depressão, né? E a, como é que se diz? E a vergonha. Eu me sinto envergonhada porque eu fracassei. E agora, como é que eu vou sair de casa, né? Foi horrível o que aconteceu comigo, né? Eu dei uma vacilada, eu perdi tudo, né? Agora eu sou uma pessoa falida, ou eu sou uma pessoa que publicamente foi exposta por ter feito coisas muito horríveis, né? Etc, etc. Então, o indivíduo ele vai transcender esses dois opostos, dois pares opostos, tá? Ah, a humildade genuína, como eu estava falando, ela não pode ser cultivada exteriormente, né, superficialmente, ela só é realmente possível através de uma profunda compreensão do sistema Ishvara. Nos Upanishads, nós vimos também no Kena Upanishad, né, existem histórias purânicas que falam sobre algumas deidades presunçosas, né, até mesmo os devas se tornaram vaidosos, arrogantes e presunçosos. Nós vimos aquela história na qual Krishna ou Ishvara, né, Vishnu, na época, eu acho, teve que descer para ensinar uma lição àqueles devatas que estavam atribuindo a eles e somente a eles a vitória contra os violadores, né, os asuras, né? Não, nós destruímos os asuras, nós destruímos o Adama, isso é a nossa glória, isso e aquilo. Aí a história é linda, maravilhosa, vocês devem lembrar ainda um pouco, né? E eles precisaram ser humilhados pelo Senhor. Então, o Senhor foi lá, mandou aquela entidade luminosa, né? Aí eles se sentiram abstraídos, uma coisa foi levando a outra, e no final das contas, o ego deles foram humilhados, foram desinflados, né? Foram simplesmente, é um modo, né? Um modo de realmente trazer a pessoa para a real, às vezes, é a humilhação, né? A gente tem que compreender isso, né? Às vezes a humilhação é o melhor modo, né? Essa humilhação é chamada experiência humilhante, a tradução mais explícita do que o que aqui está sendo dito aqui em inglês, né? Porque em inglês é assim, humiliation is called humbling experience. Então, a humilhação é uma experiência que nos torna mais humilde e modesto, tá? Humbling experience é uma experiência que está me tornando mais humble, mais humilde. Então, humilhação é chamada experiência da humildade. É uma experiência que desenvolve a humildade, que nos torna mais humilde, tá? A humilhação é uma experiência que nos torna mais humilde e é muito fácil a gente compreender. Às vezes o ego está tão inflado, está tão fora de contato com a realidade,
que ele precisa ser exposto de modo humilhante, tá? Toda pessoa vaidosa, presunçosa, mais cedo ou mais tarde, ela será humilhada, tá? Humilhada. O que você quer dizer com humilhação? Humilhação é uma lição de humildade, tá? A lesson in humility é uma lição de humildade, uma lição que produz a humildade. Humilhação significa produzir a humildade, criar a humildade, tá? Ela serve o papel de produzir mais humildade. Então, vou citar um exemplo aqui, que de repente vai ficar mais fácil para vocês compreenderem, porque aqui eu li, ouvi o texto em inglês, mas tinha muito sânscrito. Quando a gente coloca, quando o Marcelo colocou para fazer as traduções, aí fica tudo assim, né? A lição de humildade, a humilhação é a humilhação, é porque são palavras distintas, mas quando você vai no dicionário para ver o significado, eles dão o mesmo resultado, mas a gente tem que compreender o sentido dessas frases. Isso só é possível para quem compreende melhor o inglês também. Então, uma pessoa que foi um dos meus professores de Vedanta, ele sempre teve um ego muito difícil, muito alterado e muito inflado, né? E em contato com o guru dele, né, o Swami Shimayananda, uma das coisas que foi compartilhada comigo diretamente deste meu guru, né, anterior, os momentos nos quais Shimayananda humilhava ele publicamente diante de toda a Sangha durante as classes de Vedanta, entendeu? Às vezes a humilhação era direta, era uma coisa realmente pesada, tá? Então, isso para ilustrar o fato que, às vezes, a humilhação é o melhor remédio. Expor realmente um ego alterado que não está caindo na real, tá? Às vezes é o melhor remédio, tá? Todos os nossos acharyas, nossos professores, qualquer que seja o campo, os grandes as grandes mentes brilhantes, né, no campo da filosofia e da espiritualidade, elas são personificações da humildade. Então, a humildade personificada, ela somente é possível, né, por uma pessoa realmente sábia, tá? Realmente sábia, porque aquele que não é sábio, inevitavelmente vai desenvolver o orgulho e a vaidade e a presunção. Por quê? O orgulho, a vaidade e a presunção é um reflexo de um sentimento. Eu sou corpo, mente, sentidos e eu quero ser o número um. Eu quero ser o maior entre os corpos, mente, sentidos. A minha identificação é com corpo, mente, sentidos, né? Então eu me sinto realmente o único fator responsável e eu me sinto bem se eu me sinto lá em cima no pódio, eu me sinto mal quando eu estou lá embaixo do pódio, né? Então, somente uma pessoa sábia, né, ela consegue realmente exprimir, expressar uma humildade genuína. Então, os nossos grandes Mahatmas, eles eram personificações de humildade. Aí Swami elabora um pouco muito isso, ao meu ver, falando de pessoas que nós não conhecemos, né, da filosofia sânscrita, hindu, poemas, né, aqueles estudiosos que eram poetas sânscritos. E um deles escreve uma nota de introdução muito humilde. Ele apresenta uma lição de humildade a todo mundo, porque ele era considerado um dos maiores, né? Um dos maiores poetas, né? Aí ele diz: será que eu me tornarei alvo de ser ridículo se cobiçar a celebridade de um poeta eminente, como um sujeito baixo esticando os braços em busca de uma fruta que só os altos possam obter? Porque ainda sou um idiota neste assunto. Então, na introdução, ele apresenta: será que um dia eu vou me tornar ridículo? Será que o meu ego vai se tornar realmente ridículo? Será que esse ego vai se tornar alterado e vaidoso o suficiente para imaginar que eu sou uma celebridade no campo da poesia, né? E aí eu serei tão ridículo como aquele anãozinho que está esticando o braço e pulando para tentar pegar uma árvore, né? Uma árvore, um fruto, né? De uma árvore, né?
Será que eu vou me tornar um idiota, né, é, neste assunto, né? Então, ele está expondo aqui que potencialmente, né, até mesmo um indivíduo tão brilhante como ele, né, ele fala assim, a vigilância é importante, né? Nenhum de nós quer perder contato com a realidade, com o sistema Ishvara, e desenvolver um ego alterado, né? Porque seria como se nós estivéssemos vendo uma cena ridícula de um anãozinho pulando, tentando pegar as frutas que estão bem acima do alcance dele, né? Então, todos os estudiosos, da cultura, da ciência, da espiritualidade e filosofia védica sânscrita diz que então aprendemos Ramabam, som da palavra, até o quarto inflexão. Então afirmamos que somos estudiosos. Swami aqui faz simplesmente uma nota importante, né? Ele diz que o pessoal lá da nossa Sampradaya, de repente, eles estudam um pouco de sânscrito, sim, né? E até a quarta inflexão. Então, afirmamos que não, eu sou um grande estudioso do sânscrito, né? Eu sou um grande scholar do sânscrito, né? Então, essa vaidade, né? E o Swami está simplesmente tentando dizer, a gente tem que ficar atento com isso, porque o que eu sei é tão pouco, entendeu? Então, o indivíduo se torna um tolo, se torna ridículo. É como se ele, através deste dom, deste talento, ele estivesse tentando buscar um nome, fama. E ele diz assim: se esse mal ocorrer para mim, né, eu vou me tornar um alvo de risada, né? Então a glória deste poeta é esta humildade que ele se expõe, né, na frente de tudo assim. Então, a sua capacidade de fazer comparação é supostamente fantástica. Ele diz que é como que uma árvore alta é como se eu estivesse pulando, tentando pegar umas frutas, né? Eu, sendo um anãozinho tão pequeno, né? Eu quero simplesmente atingir essa elevação que é impossível, né? Muito além de mim, né? Então, quando você vê um anão pulando para colher uma fruta que é inacessível, você vai dar risada, vai dizer como esse anão é tolo. Quando você vê as pessoas vaidosas, orgulhosas, autoglorificadas e presunçosas, pretensiosas, você olha, você sente um pouco de pena da pessoa, né? Porque a pessoa está fazendo um papel ridículo sem saber de estar fazendo esse papel. Eu não quero ser um anão tentando colher uma fruta. A fruta é a glória do Senhor, né? Em outro trabalho ele diz, a gente vai ver isso daqui a pouco, depois da nossa pausa de 10 minutinhos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.